meu nome lá, e muitas vezes já tinham pedido para mim entrar e eu não entrei. Aí, de repente, me chamaram, eu fui. Lá no comitê do CNPq, você conhece e você vê muitas coisas, né? É, aí que o que eu acho, e vocês aproveitem bastante, alunos, o que Haroldo está colocando, porque dá uma visão da visão que o pessoal que está nos comitês muitas vezes não tem, da visão de conjunto. A gente não pode ir lá para um comitê desse somente julgar friamente, sem verificar de onde vem o pesquisador. Por exemplo, o pesquisador, para ter o nível de Haroldo em Alagoas, é muito difícil, é muito difícil. E no Rio de Janeiro nem é tanto. Em São Paulo, muito menos ainda. Então, no Rio de Janeiro, são vários incentivos, né, porque pesquisa não é barato. Pesquisa envolve dinheiro, né? E em São Paulo também. Então, se você for fazer as contas e a relação, você vai ver que um pesquisador produtivo em Alagoas, se ele estivesse num local de maior fomento, ele seria 1000 vezes mais produtivo e teria um perfil imbatível, né? Então, essas coisas é importante verificar. Agora, independentemente disso, né, tem também a questão da, do gênero, da raça, tá? E aí vai a pergunta e também vai também o pedido de um comentário, porque nós temos estudantes pretos aqui né? Já tive várias turmas, mas temos agora pessoas assim que eu considero muito, sabe, tem um desempenho muito bom mesmo, né? Então, é preciso ter consciência da carga de preconceito, de dificuldade que vão ter, e você é um vencedor nessa coisa. Além de termos também mulheres pretas da pesquisa. Então, e são alunos brilhantes, né? Eu mesmo tenho agora. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu não sei se tem um percentual de quantos pesquisadores pretos existem no Brasil, a percentagem dele em relação ao conjunto da ciência brasileira, sabe? Se tiver, você diz, e eu queria que você desse assim, um conselho para essas pessoas que estão aí e que vão passar pela mesma situação que você passou, talvez muito menos agora, porque teve gente que desbravou como você, né? Então, por fim, agradecer mais uma vez. É muito bom ter você aqui com a gente, mostrando esse disparate que é a relação entre as regiões na ciência brasileira. Um grande abraço, Haroldo. Obrigado muito. Abraço, Raul. Obrigado. Raul, os dados que eu tenho é só aquele da USP que eu mostrei, até porque eu não era essa temática específica, mas eu acho que seria até importante fazer esse levantamento, né? A CAPES deve ter, porque quando preenche o coleta, bota, né? Raça-cor, então seria importante fazer esse levantamento. Mas uma coisa que me toca diretamente, que me frustrou muito, me magoou muito, foi na graduação, uma rara oportunidade que teve aí para uma seleção para trabalhar no chamado Projeto Várzea, e teve a seleção para... Essa era uma espécie de iniciação científica, e a gente não é idiota, né, Raul? Aí teve umas dinâmicas lá, tal, aí no Instituto de Nutrição, e você sabe como você se saiu. E, no final das contas, era uma coisa que eu tinha uma vontade terrível, assim, de ter uma oportunidade na área de pesquisa, e eram 3 bolsas. Além da questão financeira, que muitas vezes eu tinha que... Ficava na biblioteca sem almoçar, porque não tinha dinheiro para comprar o almoço.
a bolsa por si só já seria muito importante para mim, mas a própria oportunidade também de entrar para a pesquisa, que era meu sonho, né? Mas, no final das contas, eu me lembro que teve uma dinâmica que era até para falar de favela, a saúde na favela, alguma coisa desse tipo, e a menina não sabia nada, falava tanta besteira que eu, que morava na margem de uma, vivenciava aquilo, a menina falava tanta bobagem, no final ela foi selecionada para trabalhar nas favelas da Várzea, né? Agora a menina era lourinha, do olho azul, a segunda também e a terceira também. As três selecionadas, todas as três eram galegas do olho azul, da minha turma. E na ocasião, eu não tinha nenhuma perspectiva de que isso era por conta da minha cor. Eu fiquei achando que era questão de ser homem ou mulher. Como a banca todinha era feminina, eu digo, olha, eu acho que de alguma forma me sacanearam porque eu sou homem, né? Eu fiquei assim, porque eu nunca tive, nunca, se eu tivesse que nascer de novo, sem demagogia, eu ia, eu queria a minha cor, que eu achava bonita, gostar, não tinha nenhuma, jamais passava pela minha cabeça que, de alguma forma, eu tive um comprometimento de uma realização por causa da minha cor. Isso foi muito bom, porque eu realmente, se eu tivesse percebido dessa forma, eu ia sofrer muito. Mas isso de realmente, eu só achei que era questão por sexo, né? Mas a gente sabe que dependendo dessa situação, a gente perde espaço, né, Raul? É, a pós-graduação, atualmente, eu não sei em Pernambuco se é como aqui em Alagoas, mas tem. Não é Professor, cortou um pouquinho a vai sua ter resposta. privilégio na seleção no sistema atual, porque antigamente a gente tinha que ter uma carta de aceitação do orientador, e eu passei um bom tempo para receber lá para fazer o doutorado. Eu perdi, mandei ninguém. Difícil, né? E tem outras pessoas que têm mais portas abertas. Mas no meu grupo eu tenho duas pessoas que são, chama mulher trans, um no PIBIC e outro no mestrado. Tenho pessoas negras, mas eu acho até estranho que agora na FAPEAL mandou, quando eu fui concorrer num determinado edital, ele perguntou no meu grupo, eu até fui querer saber, porque perguntava quantos eram trans, cis, como é cis e trans, né? Aí, quantos são cis e trans? Eu não sei lá quem é cis, estou interessado. Aí eu botei até no grupo, botei um Google Docs, cada um responder como eles se classificavam, né? Aí todo mundo era cis. Mas eu sei que a gente convive, eu sei que tem pessoas que têm outras alternativas, outras classificações com relação à sexualidade, né? Mas eu não sei exatamente o que quer dizer cis ou trans, mas a FAPEL queria saber isso. Tá? Depois eu não faço seleção, eu não vou selecionar ninguém porque é isso ou aquilo outro, mas tem essa pergunta lá. Então, ele tem como classificar por raça, sexualidade, essas coisas, né? Mas é isso. Joia, professor, obrigada. Eu vou agora abrir para Leonilson. Pode abrir seu áudio, Leonilson, para perguntar. Seu áudio não, seu microfone. Obrigado, Natália. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo conhecimento que o senhor compartilhou aqui com a gente. E como o professor Raul disse, né, ele falou bem sobre a questão de pesquisa e, como a gente sabe, pesquisa realmente é bem caro. E daí um momento da sua fala foi em relação a esse investimento do CAPES, né, em investir em artigos de acesso aberto. Eu queria saber se o senhor já teve alguma experiência já em ter alguma resposta da CAPES, tipo, nessa questão de investimento em artigos, sabe? Porque, assim, pelas poucas pessoas que eu conheço, que eu perguntei, muitos disseram ainda que não teve um retorno, que ainda não foi aprovado, até porque é algo novo. Então, eu queria saber como é que é, assim, se realmente leva muito tempo para eles aprovarem, se é muito burocrático, se de fato tem uma boa aceitação, entende? Queria saber mais sobre esse investimento aí do... Você diz em relação à operacionalização propriamente, né? Exato, isso. Não, a minha experiência é igual a de vocês, porque quando a última
que eu fiz foi aquela que eu falei dos R$ 5.000, foi mais ou menos recente, mas a gente tinha submetido antes de sair esse acordo da CAPES, esse convênio da CAPES. Mas agora eu já divulguei para os meus alunos, olha, a partir de hoje, todas as submissões do grupo têm que obedecer isso aqui. Aí dei quais são as editoras, né? Quais são as revistas, e eles submeteram. Tem uns 3 ou 4 que estão, nesse momento, submetido às revistas, mas ainda não tem a resposta. E a gente só pode entrar em contato com a CAPES para fazer o pagamento quando já tem o aceite, né? Então, a qualquer momento pode aparecer a oportunidade, que aí eu vou ver, de fato, como funciona, que, inclusive, eu vi que tem uma burocracia danada, inclusive quando submete. Quando submete, você já tem que botar que vai ser pelo convênio, se não fizer, nem dá certo depois. Mas eu estou no aguardo de que venham as respostas para a gente poder tentar efetivar, aí sim eu vou saber como é que vai estar funcionando. E ainda tem um ponto importante, que é a consideração do seu ORCID, tá? Que é uma ferramenta aí extremamente importante da aprovação aí do seu artigo nesses convênios da CAPES. Então, sempre atualizar a ORCID, que eles vão investigar o seu currículo, quem está com você nesse artigo, porque isso também influencia no aceite, tá joia? Então, assim, pelo menos o que eu vi é que indivíduos em início de carreira, quando estão ali com o nome principal ou como correspondente, tem uma disparidade quando comparado, se o artigo vai no nome, né, de um grande orientador aí com currículo já renomado naquela área de pesquisa. Então, checa realmente o escopo da revista, o seu perfil, né, o perfil de quem está com você no artigo, para que isso também seja mais fácil de ser aceito, tá joia? Mas é um pouquinho disso, e tem sempre por escrito as orientações no próprio site da CAPES, do convênio de cada revista, de como é que você deve atuar, tá bom? Qual passo a passo deve seguir, tá, Leonilson? Beleza, eu até tentei também, realmente, o processo não é nem difícil, né? O processo de submissão é igual com qualquer outra revista, né? A diferença realmente é a questão do aceite, né? Que daí, quando tem um aceite, aí tem um processo que a CAPES, ela instrui, mas aí eu fiquei justamente com essa dúvida, saber realmente se, tipo, porque no geral tá todo mundo tentando, né? Então, assim, obviamente tem como ter investimento para todos. É assim, quais são os critérios, né? Como se realmente tem esse investimento, ou se valores muito altos, se ele cobre, né? Eu fiquei mais com essas dúvidas mesmo. Mas acredito que tá todo mundo no mesmo barco ainda, né? Só aguardando. É algo muito novo ainda. E é um jogo de tentativa de acerto e erro, né? Então, você Pois é. manda para a revista, se a revista aceitou, já é um passo importante para você, aí agora vai para a parte do convênio. Então, aí tentando, é só não desistir mesmo. Vê se boa sorte, tá? Tá bom, obrigado, gente. Nada. Professor... Deixa eu fazer só uma correção, até pedir desculpa pela informação que eu coloquei lá, que eu era bolsista do CNPq. Eu coloquei que eu não alterei, porque eu era, né, bolsista do CNPq desde 1996. Eu consegui a primeira vez que eu consegui a bolsa foi em 1996, portanto, ia estar completando agora 30 anos. E eu não tirei porque quando eu submeti o ano passado, eu recebi parecer extremamente favorável. Jamais eu perderia a bolsa. Só que o que aconteceu? Por essa questão da gente querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu submeti no edital errado, porque tinha o edital para bolsista de produtividade científica e tinha a mesma coisa para produtividade científica sênior. E para sênior, só quem pode concorrer nesse de sênior é quem é bolsista de produtividade 1, né, o A1. E eu não sou, claro, né? Então, o próprio edital deveria ter a trava. Quando eu botasse que era esse edital, ele devia perguntar, você é bolsista A1? Aí não, né? Várias coisas que a gente vai fazer, inclusive quando a gente vai submeter, pergunta o comitê, né? Você vai fazer para o comitê, confirma que vai fazer para o comitê tal, porque se você submeter no comitê errado, você se ferra também, né? Mas aí ele não perguntou nada e eu fui submeter tudinho, o projeto foi todo analisado, tudo favorável, nota altíssima, mas, no final da conta, a pessoa que dá a decisão final disse, infelizmente, você botou no edital errado, é para sênior, você não é um A, não pode ser sênior. Aí eu perdi, então eu considero que eu não perdi. E aí eu concorri de novo e espero recuperar, pelo edital o resultado vai sair no dia 15, que é sexta-feira agora,
e eu espero retornar ao sistema. Mas aí não é culpa de ninguém, né? Ninguém mandou eu botar no edital errado. Mas também não deixa de ser, porque você, para carregar aquela pedra que eu mostrei lá, você não tem tempo para estar lendo esses detalhes de edital, e você está fazendo aqui, já está com outra coisa para fazer, e terminou que eu levei esse golpe do destino, né? Mas, se Deus quiser, eu vou recuperar. Vai dar certo, estamos na torcida, professor, aí, né? E fica um aprendizado, né, professor? Tem que ter cuidado. Complicado. Eu vou aqui só fazer uma pergunta de Joaci no chat, tá? E depois eu passo para você, tá, Érica? Então, Joaci, ele questionou aqui. Esse sistema que privilegia, né, os pesquisadores do Sul tem em detrimento dos pesquisadores do Norte e Nordeste. Calma. E esse sistema que privilegia os pesquisadores do Sul em detrimento de pesquisadores do Norte e Nordeste, causa um êxodo de pesquisadores aqui no Nordeste para outros países. Então, como o senhor poderia explicar esse prejuízo, né, desse fenômeno aí, e se há algo de bom que possa se tirar disso? Eu só vejo coisa ruim, né? Porque, por exemplo, a gente sabe de Pernambuco mesmo se você comparar Pernambuco com Alagoas, é uma diferença enorme. Em termos de cultura científica, em termos de recursos humanos, pessoas trabalhando na pesquisa em Pernambuco, não dá para comparar com Alagoas. Então, é um ambiente muito profícuo para quem está em Pernambuco. Se a gente compara Pernambuco com São Paulo, o que eu estou falando em Alagoas em relação a Pernambuco, Pernambuco vê em relação a São Paulo. Então, é aquilo que diz, você fazer ciência, rodeado de pessoas que somam com você, que contribuam, que vai estar junto com você nas propostas que você submete aos editais, isso inclusive o volume de recursos que tem disponível para financiar. Então, é infinitamente mais fácil você conseguir em Pernambuco do que em Alagoas e em São Paulo em relação a Pernambuco, por conta desses fatores. Agora, mesmo falando de Pernambuco, o Raul sabe melhor do que eu quantas pessoas brilhantes vão embora para São Paulo e inclusive, não é nem para São Paulo, vai-se embora para os Estados Unidos, que a infraestrutura, o incentivo, as condições de se trabalhar são infinitamente superiores. Eu tive... foi minha esposa, né, ela fez doutorado aí no Ciência em Saúde da Criança e do Adolescente, e ela trabalha muito com materno infantil, e a Nestlé convidou ela para um curso lá em Genebra, tudo pago. Aí eu tenho uma prima que mora lá, né? Vou aproveitar que minha esposa vai, eu vou também. Aí aproveitei e fui conhecer um centro de pesquisa clínica lá de Genebra. Aí eu saí de queixo caído, eu nunca imaginei uma estrutura daquela para você fazer pesquisa. Tá? Não é impossível, não dá nem para comparar. Para você fazer um ensaio clínico, os pacientes é como se tivesse um hotel. A gente fica dependendo da adesão. Uma das grandes dificuldades que a gente tem para fazer o ensaio clínico é a adesão do paciente. Lá, se você quiser testar uma dieta, o paciente fica como se fosse um hotel. Ele toma café da manhã, almoça, janta, está lá para fazer todos os procedimentos, coleta de sangue, seja lá o que for, o paciente fica lá e recebe uma grana para ser voluntária, né? Então, não tem como não ter adesão, né? E a garantia que realmente todos os procedimentos foram feitos como deve ser. Aí, realmente, quem é jovem, né? Eu não adianta me chamar mais, que eu já dei o que tinha que dar, né? Mas se eu tivesse 22 anos, 23, tivesse uma oportunidade e com essa vontade de ser um grande pesquisador, eu ia embora para outro país, para realmente, talvez um dia voltar para contribuir com o engrandecimento do meu lugar. Né? Mas em Alagoas, hoje, com a estrutura que se tem, é muito difícil. Tem que ter muita dedicação. Isso, e só para complementar também, né, algumas coisas Joaci já acompanha, né, do grupo de pesquisa, né, que o grupo de pesquisa do professor Raul, ele tem, assim, uma excelência, né, em mandar alunos para o exterior para ter essa experiência lá e tudo, e lembrar que com as bolsas, né, que a gente consegue esse financiamento, acaba que a gente tem, entre aspas, aí a obrigação de retornar, né, para passar um tempo de interstício aqui no país, e o objetivo é aplicar, né, o que foi aprendido fora, para dentro dos laboratórios aqui, para produzir ciência
aqui no Brasil para elevar o nível, né, dos pesquisadores, das publicações. Então, é claro que é ruim a gente ter um indivíduo saindo daqui permanentemente, indo para fora, né, ser contratado por fora quando aqui não há oportunidade, mas que em contrapartida também tem esse retorno, né, assim, daquele profissional que vem mais capacitado, mais habilitado e que pode ser aplicado aqui. Claro que, a depender de onde ele vai passar num concurso em Alagoas, em Pernambuco ou em outro local, ele vai poder aplicar seus conhecimentos lá. Então, tem essas duas vertentes aí também, tá, Joaci? Só para complementar o professor. E aí, professor, eu vou abrir aqui a hora aqui para a Érica. Érica, você pode abrir seu áudio. Não sei se você está aí, Érica Helena. Vou sim, boa tarde. Boa tarde. Professor, eu queria começar parabenizando, né, pela aula, por tantas reflexões ali importantes que o senhor trouxe. Falando um pouquinho da minha vivência, né, eu venho de uma faculdade particular e eu percebo que muitas vezes o incentivo à pesquisa na graduação ainda é muito escasso, né, na universidade particular. Com isso, muitos alunos, eles acabam nem conseguindo enxergar nesse caminho ou entender um pouco desde cedo a importância da pesquisa durante a sua formação profissional. No meu caso, né, eu tive o grande privilégio, eu digo, de encontrar a minha orientadora e também conhecer a minha orientadora, que é a professora Sandra, porque elas me apresentaram, né, esse universo da pesquisa e despertaram em mim esse olhar, né, importante para o mundo da pesquisa científica. E por isso eu fico pensando, né, quando esse estímulo ele não acontece lá no início da graduação, o senhor acredita que isso pode impactar no futuro, na formação de novos pesquisadores, principalmente para esses estudantes que eles têm menos acesso nesse mundo da pesquisa, que vem por ser de uma universidade particular com essa falta de incentivo, realmente? A iniciação científica é super importante para mostrar até que existe, né? Porque se você não tiver a oportunidade de conhecer, você nem vislumbra que tem essa possibilidade de seguir na sua vida. Então, ela é muito importante, mas eu acho que ela não é limitadora. Se você tem um perfil de pesquisador, em algum momento da sua vida você vai buscar, tá? Se você entra na iniciação científica, é como se você antecipasse etapa. Então, você já começa a vivenciar aquilo, você já se prepara e chega, se você entrar no mestrado, que geralmente é a primeira oportunidade na pós-graduação, você já está num nível muito mais acima de quem não vivenciou isso. Você está muito mais maduro para seguir esse caminho. Agora, com relação às instituições particulares, aí realmente, às vezes dá até raiva, né? Porque a gente eles fazem muita propaganda, que é uma instituição que muitas vezes está mais focada em dinheiro, né, em lucro. Aí bota lá, os melhores professores, os mais qualificados, os mais não sei o quê, pesquisa de ponta. E quando a gente vai olhar, se o próprio aluno dele, que ele não investe nada para que eles se qualifiquem, aí um desses alunos vai, toma iniciativa, faz uma seleção, depois esse próprio aluno tem dificuldade de frequentar as aulas, as atividades, porque senão aquela instituição lá não vai dar apoio para esse aluno concluir. Então, ele tem que se virar nos 30 para continuar dando carga horária, enfim. Então, é muito difícil, né? Se é difícil para quem é da instituição pública, imagine para quem é da privada, independente de que região do país é. Joia, professor, obrigada. Eles gostam de pegar já prontinho, né? Se você fizer mestrado e doutorado, já chega lá prontinho, aí eles adoram, né? Mas para ele investir na formação... Tudo certo, Érica? Compreendido? Sim, muito obrigada. De nada. Vou passar agora, então, a palavra para Marcos. Marcos, tu estás aí? Uhum. Oi. Parabéns, A janelinha professor. está piscando aqui. Acho que deve ser a internet que não está muito bom. Mas pegou a imagem. Na sua vivência, parabéns pela palestra, professor Haroldo.
Na sua vivência em Alagoas, como foi, durante esse período, produzir conhecimento, principalmente em saúde pública, em um ambiente em que as pessoas elas lutam, né, pelo básico, para sobreviver? E como tem sido, por exemplo, combater a desinformação nessa região em que as pessoas elas têm acesso à tecnologia, mas elas não têm tanto acesso à informação assim de qualidade? Outra, outra pergunta que eu também estava pensando para até escrever aqui é como o que desmotiva mais o cientista seria a falta de recursos ou a percepção contínua de invisibilidade com relação à obtenção de recursos para a produção científica? Ô, Marcos, deixa eu falar uma coisa aqui que eu nunca me vi como uma pessoa diferenciada, melhor do que ninguém, o bambambam, bam, bam, mas eu não sei de vocês aí, sexo masculino, quem serviu ao Exército, mas tem quem conhece o Exército sabe que lá tem a figura do cabo, né? O cabo é aquele soldado que engajou, né? Que os recrutas entram, prestam serviço militar e vão embora. E tem alguns poucos lá que se destacam, não sei por qual motivo, eles ficam, e fica aquele soldado velho, e depois vira cabo, né? E o cabo geralmente é o armeiro, né? Enquanto o cabo ele toma conta das armas lá, enfim. E quando eu fiz CPOR, eu era bem, nunca quis ser melhor do que ninguém, mas os professores lá, toda vez que tinha uma avaliação, cara, é curso de preparação de oficiais da reserva, no CPOR. Aí é uma escola. Aí tem provas, aí toda vez que o professor chegava lá, é praxe lá. Eles botavam assim, maior nota, aluno número tal, pior nota, sempre tinha isso. E eu comecei a ser discriminado por alguns, porque toda vez ele botava maior nota, e eu era um dos piores alunos. Eu fui servir o exército porque ou eu ia ou tinha que ir. Aí, como já estava na faculdade, aí tem o privilégio de ir para o CPOR, em vez de ir para qualquer quartel. Mas eu odiava aquilo. E não estudava, não frequentava, enfim. Mas os caras faziam umas provas que você lia pela lógica, enfim, pelo bom senso. Aí eu só tirava a maior nota. Aí ele botava lá, maior nota, aluno 126. Tinha uma nota, aí botava o outro lá. E tinha uns 3 ou 4 que eram daquele que a gente chama lá vibrador, né? Os caras brigavam para querer, porque no final é homenageado, receber espada, medalha, escambau, né? E eu não estava nem aí, mas eu sempre ficava disputando ali nos primeiros, e eles me perseguindo para querer tomar meu lugar. E no final das contas, quando foi dar o resultado, aí eu fui o primeiro colocado na infantaria. Aí eu mesmo fiquei, porra, os caras se dedicam tanto, a roupa engomada, sapato brilhando, os caras, tudo certinho como militar, mas isso não é eu mesmo, né? Aí eu falando, rapaz, quem devia ter sido em primeiro lugar era fulano de tal, ou então cicrano, eu mesmo falando. Aí esse cabo chegou, o cabo velho lá, me deu o maior esporro. Porra, se você foi primeiro, é porque você mereceu, você foi melhor. Aí me deu um esculacho mesmo, aí eu tenho que. Essa humildade, às vezes, não é compatível, né? E eu comecei a refletir, mas eu nunca me percebi num patamar diferente dos outros. Só recentemente, muito recentemente, depois que eu passei de 60 anos, foi que eu comecei a perceber que, dentro desse cenário que eu coloquei aqui para vocês, você conseguir ter algum destaque, então, de alguma forma, você é diferente. Você tem algo mais que te faz chegar nesse patamar, né? Mas, inclusive, eu tive até um conflitozinho com uma aluna, porque ela, minha aluna de mestrado, ela botava no rodapé do e-mail dela, bióloga, não sei o quê, e botava assim, cientista. Aí eu olhava para ela, mas fulana, você é cientista? É porque eu sou seu orientador, acho que cientista é Einstein, é fulano de tal, né? Você se sente confortável de colocar que é uma cientista, mas, professor, a gente não faz ciência. Se a gente faz ciência, nós somos cientistas.
Mas se a gente vai se comparar com os grandes nomes da história, né, pessoas, o cara que inventou, o cara que faz a gente estar aqui, né, eu aqui em Curitiba, falando aqui, conversando com você, eu vou te dizer que eu estou no patamar de um cara desse. Então, é muito... Então, eu particularmente me sinto desconfortável de dizer que eu sou um cientista, mas é como o Cabo Velho me deu um esporro lá. Você... É isso, gente. Agora, com relação a Alagoas, quando eu cheguei, né, que eu me formei em Pernambuco, fui para Rondônia, fiquei 4 anos. Quando eu cheguei em Alagoas, o fato da Alagoas era o estado que tinha os piores indicadores socioeconômicos do país. Fica ali disputando pau a pau com o Maranhão, né? Agora a Alagoas deu uma melhorada boa. Mas quando eu cheguei, então isso, de certa forma, o que eu escolhi me dedicar, que era saúde de populações marginalizadas, então eu trabalho com indígenas, quilombolas, então, num certo momento, até que isso facilitava, porque quando eu ia fazer a justificativa, mostrando os indicadores negativos, de certa forma, convencia o financiador. Então, realmente, ele está trabalhando com o pessoal que realmente está... Mas depois a gente começa a sentir vergonha, né? Já faz 15 anos que eu trabalho, denuncio, e não muda nada. Então, aquilo que no começo era algo interessante para mim, vender meu peixe, começa a perturbar. E você começa a querer buscar outros caminhos que não só o da pesquisa, que a gente consiga reverter essa realidade. Aí foi por isso que eu comecei, eu me juntei com outras pessoas, a gente criou o CONSEA de Alagoas, criei a Associação Alagoana de Nutrição, comecei a interagir mais com o pessoal das políticas para que meus trabalhos repercutissem em políticas públicas, mas é um cenário que é diferente, né? Você não vai ficar satisfeito porque publicou na Lancet e você está vendo a realidade social que é muito cruel. Inclusive, acontece isso que a gente viu aí, de entrar um cara aqui na reunião para dizer que vai votar em Flávio Bolsonaro. A gente sabe que um Flávio Bolsonaro eleito, tudo que eu fiz, né, a gente vai regredir, porque todo mundo sabe as prioridades em termos de políticas públicas, inclusive de educação, ciência e tecnologia, que esses governos, algum desses governos, vão priorizar. Tá? Para você achar no ponto, o cara vir entrar aqui para vir querer avacalhar, você já imagina, né, o que eles querem. Mas é isso. Muito obrigado pela resposta. Tá, joia. Vou aqui fazer uma perguntinha do chat, professor, de Conceição Rocha. Há um etarismo no investimento para pesquisa? Etarismo, não. Etarismo, eu pelo menos, nunca percebi, não. Pelo contrário, né? Eu acho que tem mais experiência, dá até mais credibilidade. Vocês que são mais jovens, é por isso que você já adiantou alguma coisa, mas veja o exemplo que eu perdi a minha bolsa porque não li o edital com o cuidado que eu deveria. Perdi minha bolsa. Então, vocês têm que ler o edital com paciência, com muito cuidado, que às vezes a gente perde uma coisa porque uma besteirinha lá do edital a gente não cumpriu. Teve uma vez, minha gente, que eu perdi uma bexiga de um edital que estava na mão, porque era do CNPq para produtos apícolas, mel, abelha, tudo que tivesse a ver com o universo de abelhas, era a direção do edital. E era financiado justamente por Associação Apícola Brasileira. Era só para isso. E meu projeto era um ensaio clínico para testar a eficácia da própolis para indicadores metabólicos na obesidade. Então, não tinha como não dar certo. Estava bem escrito, só que pela primeira vez na minha vida, sempre tem novidade, né? Esse edital pedia que ele, além do abstrato que a gente bota em inglês, óbvio, né? Ele pedia um projeto completo em inglês. E eu tive cuidado, eu fiz todo em inglês, mas como eu fiz com muita antecedência, quando eu fui submeter, eu esqueci de botar a versão em inglês. Aí o cara elogiou, nota altíssima, mas sabe por que você não colocou? E estava pronta, gente.
Imagina a frustração. A bexiga do projeto em inglês estava toda pronta lá. Simplesmente eu esqueci de, lá quando botar os anexos, eu esqueci de botar. Dancei, perdi. Então, tem que ter muito cuidado. Então, o cronograma, às vezes a pessoa fala o cronograma de qualquer jeito, aí o avaliador vai olhar num edital de CNPq, que é muito concorrido, você bota uma etapa lá, o avaliador, pô, ele não vai conseguir fazer tal coisa em 1 mês, em 2 meses. Orçamento, aí você ou superdimensiona, ou bota pouco dinheiro para uma coisa que ele sabe que é impossível fazer com aquele montante. Então, tudo isso tem que ser pensado. E a equipe técnica. De vez em quando, quem é pesquisador do CNPq é sempre chamado. Todo edital que você não está concorrendo, que é da nossa área, praticamente a gente vai ser chamado para emitir parecer. E eu já projetos muito bom mesmo, relevantes, com a metodologia muito boa, tudo redondinho, e eu terminei baixando a nota, e por conta de 1/10 que baixou a nota, o cara no cômputo geral perde para o concorrente dele lá. Todo mundo está concorrendo, né? Por quê? Porque o cara bota uma equipe técnica, aí vamos supor que ele bota, eu vou fazer não sei o que lá no HPL, como é? HPLC, né? Aí você olha lá, quem tem experiência de trabalhar com isso? Aí você olha a equipe técnica dele toda, ninguém nunca publicou nada sobre aquilo, não tem nenhuma evidência de que alguém da equipe, não é obrigado você a dominar tudo, mas a tua equipe. Então, você tem uma equipe técnica que você tem que demonstrar que o que você está propondo à tua equipe, não você, mas a tua equipe, tem gente capacitada para fazer aquilo. Aí, quando você olha, não, não vou dar nota 10, aqui eu vou dar nota 8. Aí, nesse 8, você se ferra. Certo? Então, quando vocês forem propor um projeto, tem que ver se realmente toda a equipe contempla a expertise, né, para fazer o que está propondo. Joia, prof. E aqui tem uma última, que é de Guilherme, que tem um pouquinho a ver com esse questionamento que Érica tinha feito antes. Então, deixa eu ver aqui. Que é Guilherme, ele também veio de uma faculdade particular, mas ele conseguiu fazer monitorias, publicar capítulo de livro e submeter alguns trabalhos, mas ainda assim com muita dificuldade, que ele carrega até hoje, mas segue tentando melhorar todos os dias. Então, o questionamento dele é se o senhor tem algum conselho, né, para nós, que ele fala, ele e Érica, que são de faculdade particular, que estão com dificuldade aí, por não ter vivenciado, né, todo esse contexto de pesquisa, como buscar inspiração e se manter firme sem desistir? Se você gosta, se você se sente feliz trabalhando com a pesquisa, mete a cara. Não desiste, não. O caminho não é fácil, não. Como eu já disse, se você só quer dar aula e você gosta de dar aula, você é feliz com isso, não tem problema nenhum. Né? O que eu percebo muitas vezes é que a própria universidade é como se ela criasse uma casta, né? Quem é pesquisador tem mérito mais de quem só é professor. Não, tem gente que tem um talento para ser professor. Tem outro que tem um talento para ser pesquisador. Essa história, eu sou absolutamente contra, viu, Raul? Essa questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, isso é um absurdo. Isso é o papel da universidade, mas eu não quero que o Raul, a Maria Letícia, a Érica, seja bom nesses 3 pilares. Tem gente que tem um talento extraordinário para fazer extensão, outro é um brilhante como na sala de aula, mas tem um outro que nasceu para ser pesquisador, certo? Então, por que eu vou achar que o cara que é pesquisador, porque publica não sei aonde, ele é melhor do que o professor? Ou do que é bom na extensão? Mas tem uma lei que é na Constituição, né? A indissociabilidade, tá? Eu já tive muito problema por isso, que eu boto um projeto para extensão, aí vem a pessoa que vai julgar e diz, não, mas isso é mais pesquisa do que extensão. Eu digo, mas cadê a indissociabilidade? Meu projeto envolve ensino, pesquisa e extensão, porque eu estou trabalhando com aluno, formação,
eu estou fazendo pesquisa e estou levando o produto da minha pesquisa para a sociedade. Então, o projeto de ensino, pesquisa e extensão. Mas aí o cara que está julgando lá não vai aprovar o projeto X, porque é mais... Quando está na Pró-Reitoria de Extensão, né? Ele diz, não, o projeto tal é claramente de extensão, o seu tem mais pesquisa do que... Ele bota essa balança, né? Mas aí eu acho que a gente tem que procurar, quem foi que perguntou, Natália? Foi Guilherme e juntou com Guilherme. Érica, que é o mesmo caso, isso. Mas eu acho que a gente tem que procurar o caminho que faz a gente feliz. Tá? Eu não seria feliz se eu não fosse um pesquisador. Tá? Eu dou aula também, faço 1001 coisa, mas o que me realiza, que me faz feliz, é fazer pesquisa. Tá? Então, seja lá em que cenário eu tivesse, eu ia, de alguma forma, eu ia buscar, ia perseguir, até eu conseguir fazer como eu faço hoje. Quando eu comecei a pesquisar, eu fazia pesquisa em comunidade pequenininha, né? Cenário pequeno, 300 famílias ali, e fui crescendo até fazer estudos multicêntricos de base populacional. Hoje, a gente começa, o importante é você acreditar, perseguir, que a gente chega lá. Agora, quem é da instituição privada, realmente, você tem que avaliar muito bem se você gosta da pesquisa, se existe a possibilidade de você crescer fazendo pesquisa nessa instituição. Eu acredito que existem algumas privadas que dê importância a isso, mas a grande maioria das faculdades privadas que eu conheço, ela quer que você faça no seu tempo, porque você optou por fazer, não é uma atribuição que ela vai te reconhecer lá, não que não vai reconhecer, mas que vai te dar condições de fazer como deveria dar. Então, nesse caso, é melhor você permanece lá enquanto é necessário ficar, mas sempre com um olhar para ir buscar um espaço onde você possa exercer isso de forma mais adequada. Isso, né, de sempre só passar mestrado, doutorado, residência, quem vinha das universidades públicas, tá certo? Enquanto os de faculdade privada iam atuar na clínica, atuar de forma autônoma, por exemplo. Hoje em dia já não é tão assim. A gente tem muita gente de faculdade privada que consegue aí alcançar lugares maravilhosos, em comparação até mesmo a quem está em universidade pública. Então, hoje em dia, devido a essa possibilidade de estudar muito, ter muito acesso a materiais, fora mesmo, né, do que a própria faculdade dá, então isso vem facilitando a chegada de quem vem da instituição privada. Um exemplo bom são vocês aqui. Então, é todo mundo de faculdade privada que tem acesso a estar nessa disciplina, a estar aqui com pesquisadores, por exemplo? Não, então vocês já estão num destaque porque estão inseridos aqui dentro. Então, cada um de vocês veio através do convite de algum professor. Então, esse vínculo com o professor vai permitir que vocês alcancem aí, né, voos mais altos. Outro exemplo aqui importante foi Henrique, que deu aula aqui para a gente, né, na semana retrasada. Henrique veio de uma faculdade privada e isso não o impediu de conquistar nada, né? Então, claro que precisa estudar, precisa se dedicar, e hoje ele está no Canadá. Então, assim, essa questão de vocês terem vindo de uma faculdade privada, no início cria um bloqueiozinho, mas ele não é um fator impeditivo para vocês adentrarem no mundo da pesquisa e conquistarem suas coisas, tá certo? É realmente só se dedicar, estudar, aprofundar os conhecimentos aí e não desistir, ok? Natália. Oi, pode falar. A questão que eu estou falando, o Henrique, por exemplo, que você citou, ele está na faculdade privada, ele é funcionário de uma privada. Não, ele foi... É isso que eu estou falando. Não, eu estou falando de aluno, tá? Sim, é isso que eu estou falando. De faculdade privada, não, é de ser aluno, tá? Claro que se você fizer, foi o que eu disse antes, se você faz um mestrado e doutorado, vai aparecer uma instituição privada lhe querendo. O que eu estou falando é das oportunidades para você fazer como deveria fazer, com tempo, com dedicação, com incentivo, sendo funcionário de lá. Então, o que eu estou falando é isso. Você consegue, sim, fazendo das tripas coração, domingo de noite, estudando, recebendo menos dinheiro, porque está dando menos hora, eles exigem muito isso, você consegue. Mas o que eu estou dizendo é que é como se eu tivesse... A mesma comparação que eu fiz, um pesquisador de Alagoas com um pesquisador de São Paulo, se eu quiser fazer uma comparação, em termos de ser o que a gente está falando,
comparar um professor da Universidade Federal com um professor de uma faculdade privada, essa mesma distância é compatível fazer essa comparação, entendeu? Em termos de dificuldades. Então, imagine uma dificuldade que um professor da Federal de Alagoas tem, imagine se esse professor fosse de uma particular. Eu chegaria onde eu cheguei? Não. De jeito nenhum. Eu já fui 3 anos de faculdade privada e não tinha isso. Pesquisa CNPq, lá em Alagoas não tem nenhum de instituição privada. Nós temos todos os bolsistas de produtividade de Alagoas, todos são da UFAL. E só tem um, que inclusive tem uma produtividade muito boa, mas ele é da Ancisal, é uma universidade estadual. Mas de privada não tem nenhum, não chega nem perto. E nem se deve cobrar que ele não tem condições de chegar lá. Por falta realmente de apoio, né? E vou até dar um exemplo, professor. Eu trabalhei 3 anos como professora, né, em faculdade privada e não tinha incentivo algum para fazer pesquisa, né? Ainda mais na minha área, que é experimental. Então, assim, era muito difícil, nem para publicar artigo em revista de Qualis B, C, eles incentivam isso, não. É realmente só extensão, né, atendimento à população e pronto. Então, realmente, é só um complemento aí, pensando do lado do estudante, que eu estava fazendo da sua fala, mas eu concordo plenamente aí com o que o senhor está falando, tá? Agora, o seu próprio exemplo mostra, né? Você brigou, lutou, se dedicou e você chegou onde queria. Mas eu estou falando quem realmente está inserido numa particular, tem a oportunidade de sair para outros cenários. Isso, professor. Estou te lendo aqui, estão só lhe elogiando, tá? Aqui no chat. Estou vendo só se tem mais alguma pergunta. E já são 4h14, gente. Então, só para a gente encerrar, professor, para lhe liberar já, que você está fora. A Síria, você vai querer falar? Você levantou a mão. Sim. Pronto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Haroldo. Boa tarde. Obrigada, né, primeiramente, por compartilhar conosco suas experiências, a sua aula. Me identifiquei bastante, né, fazendo parte do grupo, faço parte do grupo de pesquisa do professor Raul, sou, né, de uma instituição privada, como aluna bolsista do ProUni, mas ainda assim de uma universidade, né, privada, e de fato é como vocês realmente falaram, é um mundo que não é apresentado para nós. Eu, com certeza, não conhecia a pesquisa por nenhum dos meus professores lá da minha instituição privada, nem nada disso. Então, realmente existem essas barreiras, né? Ser mulher, negra, de uma instituição privada, são várias coisas que, de fato, às vezes a gente nem tem a oportunidade de se dedicar àquilo, porque é um mundo que a gente ainda não conhece. Como Érica, como Guilherme, né, falaram um pouco. Mas a minha pergunta, na verdade, eu gostaria que o senhor indicasse, assim, se o senhor hoje, né, tivesse nossa idade, assim, a nossa situação, iniciando nesse mundo da pesquisa, o que o senhor leria mais, o que o senhor pesquisaria mais? Tem algum autor que o senhor indicaria, ou algum conteúdo específico? Leia meu livro. Eu tenho 3. Tá. Uma de metodologia científica, o outro de avaliação nutricional. Tem vários o Raul, inclusive, é um dos coautores, é autor do primeiro capítulo, mas é específico de avaliação nutricional. E tem de metodologia científica também, mas estou brincando, viu? Você vai precisar ler de uma forma mais ampla, para o seu conhecimento geral no âmbito científico, mas o que eu digo para os meus alunos, quando eles começam, né? A primeira coisa que você tem que fazer é ler, a segunda é ler, a terceira é ler, a quarta é ler, não para nunca, né? Por isso que todo projeto que a gente monta, a primeira linha do cronograma é revisão da literatura. Aí antes de começar a pesquisa, você já está lendo para encontrar lacuna de conhecimento, a sua pergunta norteadora, aí depois você vai ler para ver se de fato é um problema, ninguém nunca estudou antes, se achou, aí vai ver se a pergunta está realmente, se não ficou nada ainda capenga, né? E depois vai para se aprofundar. Aí só termina quando? Quem é pesquisador não termina nunca, porque você tem uma linha de pesquisa, não é um projeto. Então, o resto da sua vida você está lendo sobre aquilo.
E quem tem um projeto, como é o caso de vocês, que é de mestrado e doutorado, essa fase do cronograma só acaba quando você imprime e dá para a banca. Aí o que você lê já tem que estar tudo ali. E ainda assim, no dia da defesa, você diz, olha, aí na minha tese, na minha dissertação, está falando tal coisa, mas ontem saiu um artigo assim que já mostra que isso, isso e isso. A banca vibra quando você faz isso. Entendeu? Então, não para, não. Agora, em relação à sua pergunta específica, o que você, além das coisas gerais que a gente tem que conhecer, de epistemologia, na minha área, epidemiologia, estatística, né? Não sei, né, de vocês, que deve ser mais de fisiologia, bioquímica, né? Não sei, mas você tem que, se você já encontrou a sua pergunta norteadora, se você já sabe o que você está procurando, aí você tem que ler todo dia, você tem que guardar um tempinho para ir lá no PubMed, lá onde você faz suas revisões, para ver o que saiu de novo e está sempre lendo e sistematizando, não é só ler, não. Porque se você lê feito metralhadora sem sistematizar o que leu, depois você perde tudo. Então, tudo que você lê, você vai anotando o que é relevante, onde você pretende usar aquilo, se é na sua definição metodológica, se é na sua problematização, se você acha que aquilo vai servir para a tua discussão, né, para explicar seus resultados, mas você não para de ler nunca. Esse focado especificamente na sua dissertação, que é a pergunta que você pretende responder ao final da sua pesquisa. Aí ninguém no mundo, eu acho que todo mundo já escutou isso, ninguém no mundo vai saber mais da sua pesquisa do que você próprio. Por quê? Porque você leu, se fundamentou. É isso aí, professor, concordo plenamente. Olha o Assim, Raul fazendo propaganda aí. o professor está aí mostrando, professor Raul. E, professor Haroldo, se quiser mandar o link dos seus livros para o meu WhatsApp, eu compartilho com todo mundo, tá joia? Fica aí para a gente disponibilizar. Conseguiram ver, gente, o livro que o professor Raul mostrou? Esse aí é o livro que Haroldo coordenou, que é o autor principal, e que é um livro excelente, bem escrito, com muitas coisas para quem gosta de nutrição. É muito importante, é um livro legal esse aí, viu? Olha. Gente, Raul sempre enchendo a bola da gente, né? Eu acho que os alunos dele só faltam voar, né? Para ele encher a bola. Professor, então, mais uma vez, eu agradeço demais a sua presença. Desculpe aí prorrogar o seu tempo, tá certo? Desculpe. Não, estou aqui para isso. A interrupção, muito obrigada. A gente tem o seu contato, pessoal. Quem quiser tirar mais dúvida, compartilhar, tirar alguma informação com o professor, entre em contato com ele por e-mail. E aí, a gente se encontra na próxima quinta-feira, tá certo? Para debater aí. Eu deixei até meu celular fora, mas vou mandar para vocês lembrarem do nosso encontro na quinta. Mando para o senhor também, tá, professor Haroldo, para convidá-lo, caso o senhor tenha interesse em participar. Agora vai ficar complicado, porque se disponibilizar o link assim, não vai ficar livre desses malucos aí, né? Não, a gente só compartilha no grupo para quem realmente já fala com a gente querendo participar. Então, entre aspas, a gente conhece. Então, foi até uma surpresa hoje, que não tinha acontecido antes, mas a gente vai ficar ligado nisso agora, tá certo? Então, mas sempre acontece, viu? Já aconteceu. Esse foi até bonzinho, viu, Haroldo? O outro foi... Eu achei bom, achei muito engraçado. Mas vou voltar no final. Fotografia, viu? O outro foi do WhatsApp, né, professor Raul? O outro foi do WhatsApp. É horrível, foi nó cego, viu? A gente se diverte também. Exceção comédia. Tá bom. Olha, que o frio aí seja menos intenso, viu? Agora está até melhor, mas de manhã estava congelado mesmo, não tinha cobertor que desse jeito. A gente de zero. Não se acostuma com isso, não. Um abraço grande, Haroldo. Um abraço, gente. Boa semana. Um abraço, minha gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Tchau.